5h27, hoje nós tivemos uma debandada no INEP. O Márcio Rocha está ao vivo conosco, tem informações direto de Brasília. Boa tarde, Márcio. Oi, Cris. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. E esse número da debandada continua crescendo, viu? Porque quando a gente ficou sabendo, eram 13 servidores do INEP, né, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que tinham pedido exoneração, pedido para deixarem os cargos, né, mas durante a tarde esse número foi só aumentando e agora a gente tem 31 servidores que pediram para sair do INEP, né, nesta segunda-feira e se juntam a 2 que já tinham pedido exoneração na semana passada. São eles Eduardo Carvalho, que era o coordenador-geral de exames para certificação, e Hélio Júnior Rocha Moraes, que era o coordenador-geral de logística da aplicação. Esses 2 já tinham pedido para sair na sexta-feira, depois de uma assembleia que foi feita pelos servidores do órgão, e agora, né, a gente teve essa notícia de que esses outros servidores pediram também para deixar o órgão. Lembrando também que eles deixam o INEP às vésperas da realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, né, que está marcado, né, para daqui 2 semanas para ser realizado em todo o Brasil. Nessa assembleia que os servidores fizeram na semana passada, eles afirmaram, né, que existem muitos casos de assédio moral, desmonte de diretorias, sobrecarga de trabalho e de funções e também desconsideração dos aspectos técnicos para a tomada de decisões lá dentro do órgão. E, além disso, eles também denunciam que vários problemas estruturais que foram denunciados pelos servidores e que foram negligenciados ao longo da atual gestão não foram resolvidos. E, segundo os servidores ainda, né, o clima lá dentro do INEP é de desconfiança, intimidação, perseguição e insegurança psicológica, já que, segundo eles, a presidência do órgão não houve sequer aqueles ocupantes dos cargos comissionados, né, que são indicados por ele para ocupar esses cargos. E que, por isso, o medo é a tônica dentro do INEP. E aí a gente procurou primeiro a Associação dos Servidores do INEP, que afirmou que os coordenadores do ENEM pediram exoneração por causa da situação sistêmica do órgão e a fragilidade técnica administrativa da atual gestão do INEP. E afirmam que a decisão não se trata de posição ideológica ou de cunho sindical. E de acordo com esse comunicado, os funcionários que ocupam posições, esses funcionários que saíram ocupavam posições de gestão e assessoramento e que, por isso, lamenta profundamente a situação que tenha chegado a esse ponto. A gente procurou tanto o Ministério da Educação quanto o INEP para se pronunciar, os 2 órgãos, né, para se pronunciar sobre essa situação, mas até agora a gente não teve nenhuma resposta, a gente continua esperando alguma resposta oficial desses 2 órgãos, tanto do Ministério da Educação quanto do INEP, para saber, né, como é que vai ficar, se vai ter algum prejuízo, principalmente na realização do ENEM, que é o que está mais perto, né, para ser realizado. Lembrando que o INEP é aquele órgão ligado ao Ministério da Educação que faz esses exames, tanto o ENEM quanto o ENAD e vários outros. Então, a gente ainda está na expectativa para saber se vai ter algum prejuízo, tanto dos alunos também, dos candidatos do ENEM, quanto também dos outros concursos que ficam sob a responsabilidade do INEP. Então, até agora, sem resposta, assim que tiver, a gente traz para vocês. Valeu, Márcio Rocha, ao vivo de Brasília. Essa questão aí haver um pedido de demissão coletiva de 31 pessoas a 2 semanas do Enem, se não for uma jogada político-partidária para desgastar o governo, etc., é uma molecagem, né? É uma falta de respeito aos brasileiros que pagam os salários dessa gente, que sustenta essa gente, né? Aliás, eles poderiam aproveitar que estão saindo para... Tem muita gente que está há anos nessas funções, né? Explicar ao longo dos anos, né, os seguidos casos de vazamento, escândalos de vazamento de questões, etc. e tal, que a gente assistiu. Deveriam se explicar em relação a isso, né? É uma molecagem o que está sendo feita em relação ao governo. Isso aí o governo se vira, vai substituir, não há insubstituíveis em governo algum, né? O sujeito pede para sair, tem sempre outro disposto a assumir, e são muitos os qualificados no âmbito da educação brasileira, do Ministério da Educação, que tem um quadro de servidores muito qualificados que para assumir essas funções. A molecagem está em fazer isso há 2 semanas da realização do Enem. Isso aí deveria recomendar algum tipo de apuração ético-disciplinar dessas pessoas. 3.389.907 inscritos para o Enem de 2021. Isso é que preocupa, né? 3.389 estudantes que tiveram suas vidas
completamente paralisadas ao longo dos últimos meses, por conta da pandemia, obviamente, mas que têm sonhos, que têm expectativas, que estão no começo, nos primeiros passos da vida profissional, tentando entrar numa universidade e que agora tem mais uma para se preocupar, né? Uma questão para se preocupar, porque o Enem é uma das principais portas de entrada para o ensino superior no país. Tomara que a solução seja rápida, e eu imagino que 31 é um número muito grande para que seja um problema localizado, Cris. Ao que tudo indica, problemas graves de gestão estão acontecendo. Aliás, ou prova para dar problema Nossa de organização, Senhora, que é esse Enem. Acho que se bobear, a gente não enche uma mão com anos que a gente passou com o Enem liso, né? Sem problemas, com boa organização. Ô, louco, mas isso não é uma questão desse governo, é histórico, né? Entra governo, sai governo e o Enem continua dando problema.